E quando se pensa em longevidade, é por isso que eu estou recebendo aqui um especialista, isso tem peso. E tem um peso muito grande, né, doutor Cláudio Motti? Estar acima dele pode atrapalhar essa longevidade, não pode? Muito, Cláudio. Muito? Muito. Aliás, eu estava lendo também uma matéria que diz que muitas doenças que antes não se pensava, mas que hoje as pessoas sabem, pelas pesquisas todas, são causadas pela obesidade, né? Então, é assim, não é que não se pensava, é que você está ficando mais, as pessoas estão ficando mais obesas, é porque, que eu sempre falo, que elas estão mais inflamadas. E todas as doenças são por inflamação. O que nós temos tido muito, cada vez mais, são as doenças autoimunes. As doenças em que o seu próprio corpo começa a atacar o seu próprio corpo. Nossa. Então, artrite, artrose, alteração na tireoide, então, no intestinal. Então, o seu corpo, quando entra coisas erradas no seu corpo, que não era para entrar, depois de você inflamar seu intestino, ele faz um buraco no seu intestino, fica permeável e começa a entrar coisas que não eram para entrar. Às vezes, proteínas que a gente ingere que não é quebrada, daí nós vamos falar sobre quebrar as proteínas também. Se elas entram não quebradas, o corpo olha e fala, opa, essa proteína tem uma coisa parecida com ela, produz anticorpos para destruir essa proteína e os anticorpos acabam destruindo parte do corpo também. Então, o que é uma proteína quebrada? Proteína, por exemplo, assim, um pedaço de carne, uma proteína, uma coisa animal. O corpo tem que quebrar direitinho para poder entrar no intestino. Porque o intestino é como se fosse uma tela de proteção para só entrar coisas perfeitas. Se essa tela é rompida com a inflamação, quando você come coisas inflamatórias, você perde, faz um buraco no seu intestino, que chama-se intestino permeável, começa a entrar coisas erradas que não eram para entrar. E essas coisas erradas podem começar a aparecer com coisa do seu corpo. Eu sei, mas o que o senhor chama de coisas erradas? Por exemplo, a carne. Carne todo mundo come. Não, é boa, mas ela tem que ser quebrada. As proteínas têm que ser quebradas em aminoácidos ou em pedacinhos menores. Quando entram pedaços maiores, é uma cadeia de aminoácidos. Mas isso o responsável não é o estômago por fazer isso? Assim? Então, o responsável é o estômago também. Mas a gente tem que mastigar bem. Não, mas é assim. Ou é o preparo? Não, não é nada do preparo. Porque quando você machuca seu intestino, como eu falei, o intestino é uma tela de proteção. Isso eu entendi. Quando você machuca seu intestino com alimentos que te fazem mal, que eu sempre falo, o glúten é o alimento que faz o seu intestino machucar e vai fazer um buraco no seu intestino. É como se fosse um buraco. Ele separa, aumenta a chance de entrar as coisas erradas. Então, a coisa errada entrou que não era para entrar, daí o corpo vai produzir anticorpos contra essa coisa e essa coisa pode parecer, chama-se mimetismo, ser parecida com alguma coisa do seu corpo. Por exemplo, na sua tireoide. Daí ele vai dar uma tireoidite. E cada vez mais a gente vê o aumento de doenças autoimunes. A gente vê todas as doenças, infarto, derrame, Mas o que está acontecendo, na sua Alzheimer. opinião, doutor? Por que as pessoas estão mais obesas? Estão mais obesas por vários motivos. Um motivo é o seu dia a dia. O motivo é muito o seu dia a dia. Outra coisa é que a cabeça é muito inteligente. A cabeça precisa do cérebro, precisa que você tenha um X de nutrientes. Um X de nutrientes. Os nossos alimentos estão cada vez mais pobres de nutrientes. Então você come, o tomate que você come hoje não é o tomate de muitos anos que você comia, que tinha vários nutrientes. Então tem menos, por exemplo, o tomate tem menos licopeno. Tem mais agrotóxicos do que outra coisa. Se você, vamos supor que você precisava de um tomate para repor a necessidade de licopeno ou alguma outra coisa que tem no tomate. Como o nosso solo está pobre, o cérebro fala assim, não, esse um tomate está muito pouco, eu preciso de 2 para repor os nutrientes que eu preciso. Então, você vai precisar de 2, por exemplo, você vai comer mais, ter vontade de comer mais, só que vai vir muita coisa ruim junto com isso aí. Muito mais agrotóxicos e coisas que não são necessárias para a gente. Então, o que acontece? Nós estamos ficando mais obesos porque nós estamos necessitando dos nossos nutrientes que nossos alimentos não estão nos dando. Então, estamos comendo mais, mas de forma errada. Não é de forma errada. O nosso solo está pobre. Você não, imagina... de forma errada nesse sentido mesmo. Né? Porque não estamos comendo os alimentos que deveríamos ou que comíamos no passado. Mais ou menos, não é assim também. Porque Então, eu preciso de X nutrientes. Mas o meu solo,
que eu uso, Sim, planto tá hoje em pobre. dia, tá pobre Tá. em nutrientes. Eu planto minhas coisinhas, meu alface, meu tomate, minhas frutas. Então, e tem pouco nutriente, porque faz monocultura. Então, geralmente, usa o mesmo solo para a mesma cultura. Daí ele vai acabar os nutrientes que eu preciso. Zinco, cobre, selênio. Então, vai ficar faltando nutrientes. E aí a sua cabeça inteligente vai falar assim, isso aqui é muito pouco, Sim. come mais. E você vai ter mais vontade de comer. Bom, mas então não tem saída? Tem saída, sim. Tem saída é você suplementar. Tem necessidade de suplementar. É difícil, mas outra coisa que nos... Difícil porque a gente nem sabe direito o que é suplemento, que está vindo aí uma portaria, né, do governo federal que vai estabelecer o que é suplemento, o que não é suplemento, porque as pessoas também agora tomam de tudo e às vezes não exatamente aquilo que o organismo precisa. E pode ser um outro perigo, né? Pode ser um a gente perigo. deveria se sentir nutrido ou ser nutrido pela alimentação e não necessitar de suplementação. E hoje em dia tem gente que vive mais de suplemento do que outra coisa. Mas se você comprava até nessas lojas que vendem para academia, né, que muita gente que faz academia compra, se prepare, porque veio uma nova portaria aí mudando tudo e proibindo alguns. Né? Mas tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser... Agora, doutora, então o que falar para as pessoas? Por exemplo, a mãe que está preocupada com a alimentação da criança que está gordinha, a mulher que está preocupada que não consegue mais emagrecer, já fez de tudo e não consegue, e que toma remédio ainda. O remédio para emagrecer pode fazer o quê no corpo de uma mulher? Pode fazer emagrecer a princípio. Tá. Mas vamos pensar Até numa pode coisa. emagrecer. Até emagrecer no princípio. Mas lógico que vai causar muitos danos. Porque quando o corpo, a pessoa que está mais obesa, ela começa a ser mais econômica. Ela é obesa porque é econômica, está faltando coisas para ela. Então o corpo, em vez de estar faltando, vamos começar a economizar. Está entrando alimento, mas está faltando coisas. Ela não tem nutriente suficiente. Então o seu cérebro fala, vamos economizar. E o que acontece na economia? Você começa a alterar a sua tireoide, os seus hormônios sexuais, você começa a testosterona, principalmente, você começa a alterar a quantidade de energia que é produzida, ATP. E outra coisa, e quando você fica muito sem energia, o corpo, para te proteger, o que ele faz? Te põe deprimido, porque deprimido não gasta energia. E aí o que acontece? Você toma o remédio para emagrecer, emagrece a princípio, mas aí você... A energia que estava entrando em você, você perde, o corpo fica em pânico, mas perdeu a energia que estava vindo. E agora, o que eu vou fazer? Daí ele pensa, não, já sei, já que como não está entrando, o que eu vou fazer? Eu vou piorar a função tireoidiana, eu vou piorar a produção de testosterona, eu vou piorar a produção da ATP. ATP o que é? Adenosina trifosfato, que é o combustível para você funcionar. Então ele diminui, se você está ficando pobre, não está entrando, vamos diminuir o combustível para você funcionar. Daí a pessoa sem combustível, que tem que fazer um monte de coisa, daqui a pouco ela não tem energia, ela vê que não tem energia, ela começa a ficar ansiosa. E aí o que o cérebro faz de final? Como você não tem energia, você parou de mandar energia para dentro, o que ele faz? Como eu falei, te coloca depressivo, porque depressivo não gasta. Depressivo não tem vontade de sair, não tem vontade de viver, não tem vontade de passear. E a economia. Então, a natureza é sábia. Tudo que ela faz é para nos proteger. E a pessoa acaba ficando gorda. Se você começa a economizar, você põe o seu motor mais fraquinho, você deixa o motor do seu corpo mais fraquinho, é como se tivesse uma Ferrari, um carrão. Daí você começou a faltar, o seu corpo transforma num fusquinha econômico. Daí quando você volta a comer normal, no caso dessas pessoas de regime, você volta a comer normal, a quantidade normal é muito pro fusquinha, é muito combustível fusquinha. Começa a sobrar e vai guardar onde? Abdômen, culote. Entendeu? Eu vou entender direitinho. De um fusquinha a uma Ferrari, ou de um Ferrari a um fusquinha. A natureza Agora, te transforma. Então, mas o que fazer então? Se os alimentos estão pobres em nutrientes, porque o nosso solo está, como o doutor falou. Se tomar remédio também assim, e sem indicação, e com químicas principalmente, não é legal. O que a gente faz para viver mais, para estar mais magro? O mundo está gordo, doutor. Então, eu vou falar o que fazer, a dica para o que fazer para viver melhor. Os erros que são mais cometidos aí, Não, né? eu vou falar Vamos dica consertar. o que fazer para viver melhor. Então não vou falar de erro, vou falar de acerto. Precisando dos nutrientes.
talvez nós vamos ter que comer mais coisas, mas o mais saudável possível. Nós temos que lembrar uma coisa primeiro, Claudete. Tá. Nós temos aminoácidos. Quem são os aminoácidos? Que vão produzir nossos músculos e a estrutura do nosso corpo. Nós temos aminoácidos, gordura e carboidratos. Aminoácidos, nós temos aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? Que são necessários para a nossa vida e que não tem no nosso corpo. Então, nós temos que tirar esses aminoácidos essenciais dos alimentos, da carne e tudo. Nós temos gorduras essenciais. Então, temos aminoácidos que vão fazer os músculos e outras estruturas. Gorduras essenciais. Nós precisamos de gordura. Ômega 3, ômega 6. Eu preciso de gordura para o meu sistema, para a minha produção de hormônios. Eu preciso de gordura para os meus anticorpos funcionarem bem. Que tipo de gordura? São as gorduras boas. Das proteínas? Boas. Não, proteínas são da carne, por exemplo. E tem proteínas, tem alimentos que também têm proteínas, alimentos vegetais. E de onde eu vou tirar essas gorduras? Então, gorduras boas. Ômega 3 é um lugar legal de tirar. Ah, mas onde eu vou encontrar? Onde eu posso comer também gordura que eu não quero tomar ômega 3? Peixe de mar, porque os peixes do rio, nós estão contaminados de mercúrio, muito mercúrio. A gente pega meus pacientes que vêm da região norte e da região central do Brasil, todos, eu faço um exame que vê os minerais e os metais tóxicos, todos estão contaminados por mercúrio. Mercúrio que vai causar tudo de ruim, inclusive Alzheimer. Então nós temos que evitar. O que nós vamos fazer? Peixe de água salgada. Tá. Então, Esses é o melhor. não estão contaminados. Tá. Daí, então, continua. Quantas vezes por semana o peixe? Vai. Uns 3, 4 vezes por Tá. semana. Então, nós temos aminoácidos essenciais, gorduras essenciais. Agora, você sabe quais são os carboidratos essenciais que nós precisamos? Essenciais porque nós precisamos para viver? Não, eu sei o que é gostoso. Então, não deve tá bom. prestar. Nenhum carboidrato é essencial, é necessário para a vida. Nenhum carboidrato. Mas então, tem os das frutas, por exemplo? Fruta também tem, não tem? Sim, Carboidrato? tem pouco, mas não existe. Eu vou precisar comer um pãozinho, eu vou precisar comer Não precisa, com certeza. Você quer viver bem? Você quer emagrecer? Tá. Você tem que ter, primeiro, foco. Você tem que diminuir a quantidade de carboidratos da sua vida. Se não diminuir a quantidade de carboidratos, você não vai conseguir. Você tem que comer mais gordura e mais proteína. Tá. E fazer atividade física, é E importante esquecer também. o carboidrato, que esse daí não dá certo. Diminua. Existe um exame que eu faço para todo mundo que chama-se IgG. Ele vai dizer quais são os alimentos que te fazem mal. Porque você vai num médico, num nutricionista, ela fala assim, come salmão, come castanha, come nozes. Pode ser que seja bom para você, pode ser que seja horrível para você, que te faça mal, então a gente não sabe. Então, se, por exemplo, o salmão é ruim para mim, eu vou descobrir através desse exame, ou castanho ou noz... Como é que chama o exame? IgG. IgG. É um exame que se faz no sangue. Então, eu tenho que evitar, porque se eu comer essas coisas que falam que é boa para todo mundo, que não é todas as coisas que são boas para todo mundo, se para mim, E se no um IgG... desses alimentos não for bom para mim, isso pode me impedir de emagrecer? Pode. Por que ele vai impedir de emagrecer? Porque ele vai te inflamar. Todas as doenças vêm por inflamação, todas, sem exceção, por inflamação. Então, se ele vai te inflamar, ele vai dificultar a absorção do seu intestino. O intestino inflamado absorve menos nutrientes. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui, rapidinho. O senhor concorda que comer carboidrato ou qualquer coisa depois das 6 horas engorda a pessoa, não? Vou que a explicar gente só por quê. tem que comer até às 6? Vou explicar por quê. Vamos explicar pela natureza. Quando a gente acorda cedo, acordava na época das cavernas, você tinha que sair para caçar. Então, nós temos um hormônio produzido pela suprarrenal que chama-se cortisol. Esse hormônio que te dá energia, que te faz você procurar o alimento. Ele aumenta muito de manhã e o cortisol ele tem que estar baixinho na hora que você for dormir. Você não tem que ter energia ao que você for dormir, você tem que descansar, tem que ter sono reparador. Então, seu cortisol tem que estar baixinho. Se você come de noite coisas que não devem comer, carboidrato, por exemplo, você acaba estimulando essa produção de cortisol. Isso vai afetar seu sono. Um sono não reparador, você fica mal. Quando você dorme, você produz uma substância, um hormônio chamado melatonina. E esse melatonina é um dos maiores antioxidantes que existe no corpo. Então, se tem esse daqui, se você não dorme, não tem esse antioxidante, você não vai acabar com seus radicais livres que vão causar as doenças. Então, melhor não.
Eu falo muito, você desculpa, mas eu falo muito. Se for pra falar, eu não paro de falar. Só me diga, melhor não comer. Não, resumo, não comer à noite. Você não precisa de energia à noite. Tá bom. Se comer à noite vai ter energia, não vai ter sono, Não vai vai dar ter tudo. sono. Então. Ao contrário. Então, doutor, precisava de um programa inteiro para conversar com o Cláudio Muti aqui. Eu né? preciso falar horas. Eu posso falar umas 4, Eu 5 sei. horas sem parar. Tem que fazer um programa inteiro com ele. Mas então, deixa um recado pro pessoal de casa. Pelo amor de Deus, o que a mulherada faz para emagrecer, doutor? Mas para emagrecer, vamos começar a comer saudável. Tá. Vamos começar. Fazer vamos... exercício. Exercício depende do exercício também. Se você... É muito importante. Se você... Vamos pensar como eu expliquei Agora no dá nós. início. Só quero explicar isso. Se você tá muito gordinho ou gordinha, aquela história que eu falei, o corpo está sem energia, você começa a correr na esteira, o corpo fica em pânico, nós estamos sem energia, foi gastar energia na esteira e agora o que nós vamos fazer? O cérebro fala assim, fica tranquilo, corpo. Foi gastar o que não tinha, eu vou fazer ela diminuir a função da tireoide, diminuir a produção de testosterona, diminuir a produção da ATP e vou colocá-la depressiva. Você veja, pessoas que vão fazer spa se tornam depressivas, porque elas acabam com o alimento, se tornam depressivas. Veja se você conhece alguém que faz spa. Não, eu já fui num spa fazer uma reportagem, fiquei lá um final de semana inteiro. Depressivo e só sonho com comida o tempo todo. Então, se você chega uma pessoa, eu fui pro spa, daí você já pergunta, qual antidepressivo que você está tomando, querida? Porque com certeza está tomando. E se você faz muita atividade aeróbica, também você vai ficar... Eu falo para os pacientes, é legal fazer, mas tem que saber quando fazer. Porque se você começa a correr muito, correr é bom. Não sei, falam que não é muito bom Não agora. é muito bom, porque correr, mas eu fico bem, me sinto bem. Quando você corre, você libera endorfinas, eu não deixo ninguém falar. Você libera endorfinas, me sinto bem, sensação de prazer. Sabe o que são as endorfinas? Não. Endorfinas são analgésicos e anti-inflamatórios para te aliviar da dor que a corrida causa. Vixe! E aí, você começa a correr bastante, não é assim que acontece. Olha, doutor, volta. Uai, eu volto, eu não vou Porque eu embora. queria uma receita infalível que eu não consegui hoje, né, diretor? Mas o tempo tá curto aqui. Ou vai direto lá no doutor, eu vou deixar o telefone, acho que é melhor. Você já faz o IgG, já fica sabendo tudo direitinho, é São Paulo 011. Até endorfina, que eu pensei que era boa, já tava até querendo fazer ginástica. Não, endorfina é boa, mas é pra você, é um analgésico anti-inflamatório, não é a coisa... 11 30 83 3000, tá certinho? Exatamente. 11 30 83 3000. Ele tem muita coisa pra contar e pra falar. Você tem site, doutor? Tenho o site Dr. Cláudio Muti no meu Instagram. No meu Instagram agora eu vou falar só sobre emagrecimento. Tá. O que eu não consegui falar aqui, eu vou falar muito no meu Instagram, Dr. Cláudio Muti. Pode me seguir que eu vou começar a falar de emagrecimento pra Isso todo mesmo, mundo. então vai, ó. Doutor Cláudio Muti no Instagram pra você descobrir como é que vai emagrecer. Aí me conta, tá bom? Um beijo. Obrigado.